Você quer ter resultado na sua vida espiritual? Para você adquirir resultado na sua vida espiritual, você precisa obedecer à palavra de Deus. E hoje, o que mais se prega, nos altares, que se diz de Deus, é para a pessoa se afastar do Senhor. Por exemplo, não precisa estar na igreja todo dia, você não precisa ser dizimista, que é uma das coisas que eles mais batem, eles odeiam o dízimo oferta, o espírito maligno odeia o dízimo oferta. Os adoradores de Satanás odeiam o dízimo oferta, porque eles sabem que se a pessoa for dizimista e ofertante na casa do Senhor, eles vão fazer com que a obra do Senhor venha crescer cada dia mais, e com isso haverá na vida deles abundância material. E aí eles usam o argumento, você tem que buscar o espiritual, o dinheiro leva a pessoa a pecar. A pobreza também leva a pessoa a pecar. A mentira leva a pessoa a pecar. O adultério leva a pessoa a pecar. O roubo leva a pessoa a pecar. Tudo que ela faz de errado leva ela a pecar. Então, eles usam esse argumento para que a pessoa não dê dízimo oferta, mas ele não usa os outros argumentos, que levam as pessoas a pecarem. Por que eles usam esse? Porque esse faz com que a bênção do Senhor venha a ser neutralizada na vida de quem está praticando. Aqui, em Coríntios capítulo 9, deixa muito claro isso, quando ele diz o seguinte, e isso afirmo, aqueles que pouco planta, pouco colhem, mas aquele que planta com abundância, também com abundância colherá. Então, quando a pessoa se dá no altar, quando ela planta o seu melhor, quando ela busca dar o seu melhor, ela também requer de Deus o seu melhor. E a gente tem exemplo, como o caso de Abraão, quando botou Isaac no altar. Nós temos o caso da viúva de Sarepta, que é uma palavra que muito é pregada. Aquela senhora, ela estava no fundo do poço, já tinha perdido praticamente tudo, e ela só tinha ali um punhado de alguma coisa que ofereceu no altar do Senhor, e com isso ela teve abundância dentro da casa dela. Tudo dela foi transformado. Nós temos exemplo da própria Maria, que entra na casa de um publicano, de um fariseu, e ali ela derrama aos pés do Senhor Jesus as suas lágrimas e seus beijos aos pés dele, secando os pés do Senhor Jesus com o cabelo, e depois derramando sobre ele um bálsamo caríssimo, que a Bíblia refere sobre isso. E o Senhor Jesus exalta aquela mulher à frente de todo mundo, porque ele disse, essa aqui fez o melhor para mim. Quanto todos vocês que aqui estão não fizeram nada, aquela mulher fez a diferença, e ela adquiriu a salvação. E depois ainda teve a ressurreição de Lázaro, a salvação da sua casa, tudo dela mudou. Quando a pessoa ela é fiel a Deus, no altar de Deus, ela tem resposta. E o espírito maligno não quer isso. Ele quer que a pessoa não seja obediente à palavra do Senhor, para que eles não adquiram as promessas de Deus. E, infelizmente, muitas pessoas aderem a esses movimentos satânicos, essas doutrinas diabólicas, que são dos espíritos malignos, e acabam saindo da igreja e acabam tendo uma vida destruída, mesmo conhecendo a palavra, mas por não praticar e não obedecer, não recebe as promessas de Deus. E aqui, em Gálatas, ele ainda é mais profundo quando ele diz, em Gálatas 6, versículo 7, diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifará. Então, é muito importante que a pessoa entenda isso, e não é difícil, isso aqui você não precisa de uma teologia profunda para entender o que Deus está falando. Ele é simples, direto e objetivo. Se você obedecer, você recebe. Se você não obedecer, você não recebe. E se você planta pouco, você também vai colher pouco. Mas se você plantar muito, também você vai colher muito. Então, nós vemos dois lados da plantação. O lado da vida financeira e o lado da vida espiritual.
os dois têm que estar juntos. Você pode ver que todos os homens e mulheres de Deus que foram sacrificar no altar de Deus, eles não botaram só o que era material, eles botaram a sua vida também, o espiritual. E Deus se agradou de todos eles. E, com isso, trouxe para essas pessoas as bênçãos de Deus que elas tanto precisavam. Tanto na vida espiritual, que é a salvação, isso é o mais importante, e também na sua vida espiritual, que também não deixa de ser importante. Por quê? Porque a pessoa precisa de honrar os seus compromissos, precisa de se vestir, de comer, de ter uma vida tranquila aqui na terra. E o Senhor Jesus nos faz essa promessa através da palavra que está aqui em Coríntios, capítulo 9, e aqui em Gálatas, capítulo 6, né? Para a gente entender da importância que tem da gente manter a nossa fidelidade no altar. E esses espíritos malignos, eles vêm com palavras até muito acentuadas, mas dentro da visão deles, para levar as pessoas a pecarem contra Deus, dizendo, não precisa estar na igreja, não precisa ser dizimista, não precisa ser ofertante. E agora, eles até estão lançando um jargão que está sendo muito falado, que é, se você faz alguma coisa que te dá prazer, que te dá alegria, isso é de Deus. Isso é uma palavra diabólica, porque o amante está lá com a amante lá e vice-versa, e acha que estão tendo prazer e que está trazendo felicidade para eles, mas eles estão pecando. Aqueles que sabem o bem que deve fazer e não faz, esses pecam, e o salário do pecado é a morte. Então, não é o que me traz prazer, o que me traz alegria, que é de Deus. Nem tudo que traz prazer e alegria quer dizer que é de Deus. Até porque sabemos muito bem que se é algo errado, isso me traz a morte espiritual, então eu não devo praticar. O Senhor Jesus deixou muito claro isso. Então, você, meu amigo, minha amiga, que talvez tem passado por lutas, dificuldades, e tem ouvido essas mensagens, que são mensagens diabólicas, cuidado. Você talvez se afastou de Deus, hoje está pagando um preço muito alto, está sofrendo, está com o seu casamento destruído, com a sua vida financeira, a sua saúde, e você não tem tido força, e tem pensado até mesmo em tirar sua vida, desistir de tudo. Olha, isso é porque você parou de buscar a Deus, parou de semear tanto na sua vida financeira quanto na sua vida espiritual. Parou de praticar a palavra, porque deu ouvido a essas doutrinas satânica, maldita e diabólica. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele disse, enquanto há vida, há esperança. Então, se você está ouvindo essa mensagem, se você está escutando essa mensagem, é porque Deus ainda tem um propósito muito grande na sua vida e quer mudar essa situação, como Ele fez com o filho pródigo. O filho pródigo poderia ter morrido, mas ele não morreu. E por não ter morrido, ele teve a oportunidade de acertar o seu caminho. E ele se arrepende do erro que ele cometeu, voltou para o Pai, acertou o caminho e foi aceito na casa de Deus. Então hoje essa palavra é para você, que de repente, por algum motivo, deu ouvido a essas doutrinas satânicas e parou de ser obediente e cumpridor das suas obrigações no altar de Deus. Deus está te dando mais uma oportunidade de você se arrepender, voltar para o altar e receber, primeiro, a salvação e depois as bênçãos materiais que Ele assim promete, até porque Ele mesmo disse que Ele veio para nos dar vida, que é a salvação, e a vida com abundância, quer dizer, uma vida plena também aqui na terra. Diga graças a Deus. Então, você que se afastou, volte para o Senhor ainda hoje, começa a voltar para a igreja, a voltar para o altar, buscar a presença dEle, acertar o seu caminho, voltar a ser obediente, cumpridor das suas obrigações como cristão, e eu tenho certeza absoluta que ainda hoje o Senhor pode mudar essa situação. Não deixe passar mais o tempo, porque talvez
até desejo de tirar sua vida você já teve. Abandonar tudo, abandonar sua família, se entregar à vida errada, talvez na mão de uma amante, e estragar tudo que Deus te deu, que é a sua vida, a sua salvação, a sua vida familiar, a sua vida financeira, a sua saúde, estragar tudo, jogar tudo por água abaixo, por causa de uma doutrina diabólica que você, de repente, ouviu e permitiu que ela entrasse no seu coração e viesse dar fruto, né? Como foi o caso de Adão e de Eva no jardim do Éden, que acabou saindo do paraíso. Então, vigia, volte para o Senhor, volte a jejuar, volte a orar, volte a ser cumpridor das suas obrigações e Deus vai te honrar. Deus vai abençoar a sua vida plenamente. Então, essa é a palavra do Senhor para você. Se você semeia pouco, você vai colher pouco. Se você semeia com abundância e com alegria, com prazer no altar de Deus, você também vai colher com abundância na sua vida as promessas de Deus. Isso aqui vem do Senhor. E se você crê, então faça o seu desafio, como fez o filho pródigo. Eu vou voltar para a casa do meu pai, eu me arrependo de ter pecado contra Deus, contra os céus, contra a terra, contra a minha família. Eu vou acertar o meu caminho. E Deus honrou aquele homem plenamente. Assim também vai ser com você. Tá certo? Pense nisso e que o Senhor Jesus te abençoe.